Um resumo rápido para quem não assistiu a essa partida aqui em Old Trafford, hein? Foi o melhor jogo do Manchester United nessa temporada, ou seja, sob o comando do técnico Erik ten Hag, e uma das piores, se não a pior, atuação do Tottenham sob o comando do técnico Antonio Conte. Basicamente, foi isso que a gente viu por aqui. E é engraçado colocar isso agora sob a perspectiva de como os dois times chegaram para essa partida. O Tottenham vinha com 23 pontos nos 10 primeiros jogos da Premier League, o que trazia para os Spurs a melhor campanha no campeonato inglês desde a temporada 1963-64. E o Manchester United vinha de um empate insosso aqui mesmo em Old Trafford, 0-0 contra o Newcastle no fim de semana, no jogo em que a equipe apenas acertou 2 chutes no gol do adversário. Então eu conversava com jornalistas aqui, tanto quem cobria os Spurs quanto quem cobria o Manchester United, e estava todo mundo meio que em cima do muro, sem saber como palpitar para esse jogo. E de fato, parecia ser uma incógnita. Mas olha, desde o momento em que o melão rolou por aqui, foi basicamente um atropelo do Manchester United. Tá, talvez não nos primeiros 5, 10 minutos, mas daí em diante, meus amigos, minhas amigas, se não fosse o goleiro Hugo Lloris, os Spurs tinham levado possivelmente uma goleada histórica por aqui. Teve um momento no primeiro tempo em que o goleiro francês ele fez uma sequência de 3, 4 ou talvez até 5 defesas impressionantes. Acabou que no primeiro tempo, sozinho, o Manchester United finalizou mais do que em qualquer outra partida inteira dessa temporada. Foram 19 chutes a gol apenas nos 45 minutos iniciais. Só que por uma daquelas ironias do destino, o jogo foi para o intervalo com o placar em 0-0. Aí no segundo tempo, logo no comecinho, numa bola desviada, num lance individualmente, olhando isoladamente para ele de sorte, porém, olhando coletivamente para o contexto do jogo, fez sentido, o Fred conseguiu abrir o placar em bola desviada na zaga dos Spurs. Um gol merecido para o time e também merecido para o brasileiro. Talvez o melhor jogador em campo. Mas isso a gente vai debater, ou talvez eu comigo mesmo, tic-teco aqui daqui a pouco. Porque o Manchester United continuou jogando muito bem e muitos jogadores jogando bem nesse time do técnico Erik ten Hag hoje. Lisandro Martinez e Varane lidaram muito bem com essa ameaça muito grande chamada dupla Harry Kane e Heung-min Son. O Casemiro deu um show, foi um espetáculo do volante brasileiro aqui. Tanto é que quando ele foi substituído, ele foi aplaudido de pé pela torcida do Manchester United. E beleza, eu vou já dizer logo qual que é a minha dúvida. Eu não sei se eu daria o prêmio de melhor em campo para o Fred ou para o Casemiro. Mas fica entre um dos dois volantes titulares do Manchester United e da seleção brasileira. E nesse momento eu trago aqui as palavras do próprio treinador dos Red Devils sobre a dupla da volância vermelha e verde-amarela. Yes, definitely. The demands are high, and I expect this performance. I asked him before the game, "Are you ready?" Manager said, "I'm always ready," and he showed today. That's definitely there's a link between them, and that's clear. And Casemiro is now settled in, and you see also him developing. But you see why we signed him. He's growing from game to game, and you see how important a player like he is for the squad, and he was a magnificent performance for him. And I think this club, this team needed a player like him, so a strategist, and he showed the last games what he can do for a team. Bom, Fred e Casemiro não foram os únicos brasileiros que foram bem hoje, tá? O Antony foi muito bem também, majoritariamente na ponta direita, mas também na parte final do jogo dele, na ponta esquerda, quando o Ten Hag resolveu mandar o Sancho lá para o outro lado, esse mais uma vez apagadinho, viu? Mas o Antony foi bem. O que eu gosto muito no Antony é a atitude de ir para cima do adversário. Ele pega a bola e quase sempre ele tem uma atitude de propor jogo, de tentar driblar, passar o seu adversário. E isso é importante, nem todos os jogadores têm esse cacoete. Muitos jogadores têm habilidades parecidas ou até superiores às do Antony, mas não têm essa atitude. Eu acho isso importante. Ele tem, evidentemente, habilidade para passar por cima dos adversários. Não fica só no campo das ideias. Mas se tem uma coisa que talvez eu acho que ele possa variar um pouco mais, é a opção de drible, talvez. Não sei se é impressão minha, tá? Porque eu acompanho muito mais o Antony agora no Manchester United.
Talvez você que acompanhe ele desde o São Paulo e muito no Ajax, possa me consertar aqui nos comentários. Mas a impressão que eu tenho é que o Antony quase sempre ele quer driblar para a esquerda e chutar no gol. O que funciona muito bem, em grande parte das vezes. Inclusive ele coloca uma bola na trave dessa forma aqui no primeiro tempo. E foi dessa forma que ele fez os gols que ele fez até aqui pelo Manchester United. Mas pode ser que fique manjado. Não sei, eu posso estar errado e gostaria de estar. Mas eu não vou ficar só nos destaques brasileiros desse time do Manchester United não, tá? Acho que os laterais foram bem mais uma vez, o Dalot de um lado, o Shaw de outro. O Bruno Fernandes voltou a acertar mais do que errar. E as críticas que eu geralmente faço ao Bruno é porque ele é um jogador de alto risco, né? Ele sempre ou quase sempre tenta a jogada mais difícil, o passe mais difícil, o que pode trazer recompensas altíssimas, mas quando ele não está inspirado, ou quando o time não está encaixado, ou quando as movimentações não estão dando certo, isso acaba trazendo um custo coletivo para a equipe de perder a bola em momentos de transição. Então, o Bruno Fernandes inspirado, ele te traz um brilho que poucos jogadores podem te trazer. E isso o torcedor viu muito mais, principalmente na primeira parte dessa passagem dele pelo clube. Mas um Bruno Fernandes pouco inspirado ou dentro de um time pouco encaixado, ele pode vir a ser uma vulnerabilidade. E eu acho que essa segunda parte vinha sendo mais o caso do que a primeira. Hoje não, hoje ele foi muito bem e fez um golaço, né? Foi um belíssimo chute num lance de rebote de um passe que o Fred tentou na entrada da área. Ele coloca a bola ali, indefensável, ainda bem para o torcedor do Manchester United, porque se fosse minimamente defensável, o Lloris iria alcançar aquela bola. Enfim, Manchester United 2-0, poderia ser mais. Repito, melhor atuação sob o comando do técnico Ten Hag. Porém, é claro que nem tudo são flores. Antes do fim da partida, Cristiano Ronaldo, que ficou no banco de reservas, não foi colocado dentro do jogo. Ele saiu do banco e foi andando para o vestiário. Ele abandonou a partida. E aqui a gente pode oferecer duas perspectivas, né? A do jogador e a da instituição, a do clube. E eu entendo que torcedores podem olhar para as duas, ou estar de um lado ou estar de outro. Do ponto de vista do Cristiano, ele ficou aquecendo por bastante tempo. Não foi colocado no jogo em nenhum momento mais uma vez. Não é a primeira partida em que isso acontece. Você lembra do atropelo do Manchester City? Aconteceu a mesma coisa e o Ten Hag falou que não colocou o Cristiano porque aquele placar era talvez humilhante demais para a carreira, para o tamanho do Cristiano Ronaldo, que não merecia entrar num jogo em que a vaca já tinha ido para o brejo e com estilo, né? E aí o Cristiano no fim de semana ele é titular somente porque o Rashford não estava se sentindo bem. Hoje volta para o banco de reservas e não é colocado porque simplesmente o time não precisou. Porém, acho que na perspectiva do Cristiano, e esse tamanho que o próprio Ten Hag já reconheceu, ele deve ver o fato dele ficar na reserva e não entrar em nenhum momento, e eu não sei o que o Ten Hag prometeu para ele, mas enfim, ele pode ver isso como um desrespeito que o fez sair de campo mesmo com um ambiente aqui em Old Trafford bastante positivo e de bastante celebração, repito, vendo a melhor atuação do time em muito tempo. E é por essa perspectiva que eu puxo o que podem estar vendo alguns torcedores, o próprio Ten Hag, que disse que não quer comentar. Daqui a pouco eu trago o que o Ten Hag disse. Enfim, é uma perspectiva de que quem desrespeitou, quem cometeu um ato de desrespeito hoje aqui foi o próprio Cristiano, que abandonou o campo no momento em que o time estava jogando muito bem, batendo um time que vai brigar por G4 e num ambiente muito positivo e numa conexão muito bacana entre torcedores e time. No fim das contas, o Cristiano, sabendo o tamanho que tem, eu acho que ele não poderia ter feito isso, tá? Porque ele acaba trazendo para si algumas manchetes, ou talvez as principais manchetes, num dia em que o destaque deveria ser todo do time. E o próprio Ten Hag sabe disso. I don't pay attention today. We deal with that tomorrow. And I want to get the focus on this team. It was a magnificent performance from all the 11 players. Eu não sei de que lado você tá, se é do lado do Cristiano, se é do lado do Manchester United, ou se você entende todos os lados. A questão é que eu acho que essa relação, que parece ter virado um casamento por conveniência, ela precisa terminar porque ela está sendo tóxica para os dois lados. O Cristiano quer jogar e o Manchester United precisa muito menos do Cristiano do que o Cristiano acha que o time precisa dele. O problema é quando sair, em janeiro, na janela de inverno. Porém, quem é que vai arcar com os salários do Cristiano Ronaldo? A não ser que ele faça uma Copa do Mundo estupenda, é difícil imaginar algum clube pagando os salários. E eu falo de salários porque eu acredito que a essa altura do campeonato, a essa altura do Championship, o Manchester United aceitaria numa boa liberar o Cristiano de graça. É uma sensação, não é uma informação.
Pois bem, passando rapidamente para o lado dos Spurs, uma atuação com muito pouca ambição. Uma atuação preocupante. Eu vinha com a impressão de que os resultados dos Spurs nessa Premier League vinham sendo, talvez, em alguns casos, uma premiação maior do que o time de fato apresentava dentro de campo, especialmente nos jogos grandes. Hoje eu não vi aqui dentro de campo nenhuma diferença entre... Se eu não soubesse que era o Tottenham, tá? Se me dissessem que era um time que estava brigando contra o rebaixamento, eu acreditaria por conta da postura dos jogadores. E o próprio Antônio Conte reconheceu isso na entrevista coletiva após a partida. This was not the first time for us in this season. Despite the table is good, because the table is good, but every time we played a game, a high-level game, we struggle. You need to arrive with the war inside of you, but sportive war, not okay. You need to arrive in this way with the war inside of you, ready to fight a war, and you have to know that at the end of the game, and how you die or die your opponent. I think today, from the start, not match under this aspect. É isso, minha gente. Eu acho que eu tenho que passar a, de repente, pedir aqui para vocês para deixar o like com mais frequência, né? É que eu não quero ser chato de ficar pedindo, entendeu? É uma parte do vídeo que, na minha visão, é desnecessária. Se você tá gostando, você vai deixar o like. Mas talvez não. Talvez você esqueça. Eu mesmo, enquanto espectador aqui no YouTube, eu tô vendo um vídeo às vezes que eu tô adorando e às vezes eu esqueço de deixar o like. Então tá aqui o pedido, né? Se você puder se inscrever se não for inscrito, compartilhar esse vídeo, enfim, faz o diabo, aproveitando que eu tô na casa dos diabos vermelhos. Até a próxima, obrigado pela companhia, como sempre. E repito, eu leio todos os comentários, viu? É só deixar o seu aqui.